Hoje nós vamos falar sobre grandezas. O que são grandezas? Grandeza é tudo que nós conseguimos contar. Vou dar exemplo. Comprimento, tá? O comprimento, você pode dar em metros, centímetros, quilômetros. Tempo, horas, segundos, né? 15 minutos, 1 hora, 30 segundos. Temperatura, 10 graus, 40 graus. Massa você pode ser em quilograma, pode ser no grama, miligrama. Preço, reais, dólar, euros. Idade, 10 anos, 5 anos, 1000 anos. Né? Velocidade geralmente ela é medida em velocidade quilômetros por hora. Então isso que são grandezas. Tudo aquilo que a gente consegue contar, a gente chama de grandeza. Por exemplo, se eu tenho 12 laranjas, é uma grandeza. Quantidade de laranja, eu consigo contar 1, 2, 3 laranjas. São grandezas. Então tudo aquilo que a gente consegue contar, nós vamos entender como sendo grandeza, tá bom? Só que essas grandezas, elas podem ser, quando eu tenho duas grandezas, tá? Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Grandeza, vamos ver primeiro, grandezas diretamente proporcionais. O que vem a ser? Ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção. Ou se eu dobrar a quantidade de uma, a outra também terá que ser dobrada. Se eu diminuir, a outra também vai diminuir na mesma proporção. Tá? Vamos ver aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Eu coloquei aqui o quilograma e o preço. Eu tenho duas grandezas. Um exemplo. Se eu tenho 1 quilo, qualquer produto, tá? Eu vou comprar 1 quilo de qualquer produto. 1 quilo está sendo vendido a R$2. Então aqui as duas grandezas, quilo e preço. Quero saber se são diretamente proporcionais. 1 quilo eu pago R$2. Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar quanto? R$4. Ou seja, eu dobrei o valor, 2 quilos, aqui também dobrou o preço. Observe que os dois estão aumentando, não é? Dobrou aqui, dobrou aqui. Se eu comprar 3 quilos, eu vou pagar R$6. Ou seja, eu tripliquei aqui e aqui também triplicou. Então, isso que são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentei esse lado aqui, eu aumentei também aqui. Aumento o quilo, aumento o preço. Então, toda vez que você fizer uma comparação, você terá que fazer essa comparação. Ver se quando você aumenta um, o outro aumenta. Se os dois aumentarem, estão relacionados e aumentarem, então eu digo que são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos ver as grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho aqui inversamente proporcionais, quer dizer, se uma aumenta, a outra vai ter que diminuir na mesma proporção. Se uma diminui, a outra vai aumentar. Inversamente é porque é o inverso, uma aumenta, a outra diminui. Eu coloquei aqui como exemplo tempo e velocidade. Vou dar um exemplo. Um carro vai a uma cidade em 1 hora com a velocidade de 90 km por hora. Ou seja, ele está andando bem rápido. 90 km por hora, ele vai chegar em 1 hora. Se eu diminuir a velocidade pela metade, 45 km por hora, ou seja, o carro vai andar mais devagar, então vou demorar a chegar, não vai? Então, ó, eu vou fazer em 2 horas. Se eu diminuir mais ainda a velocidade do carro, o que vai acontecer? Vai aumentar o tempo da viagem. Então, observe. Conforme o que aconteceu aqui? Aqui, nós diminuímos a velocidade. E o que foi acontecendo aqui? Aumentou
o tempo da viagem. Então, a gente diz que as grandezas são inversamente proporcionais, porque eu diminuo a velocidade, aumenta o tempo. Então, você pode fazer essa relação, ó. Fica setinha aqui, ó. Um aumenta, o outro diminui. Sempre vai ser assim, faça a comparação. Se um aumentou, o outro diminuiu, então são grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Você aumenta, ela aumenta. Ou se você diminuir, o outro também terá que diminuir. Tá bom? Então, essa é a diferença entre diretamente e inversamente proporcionais.